Bora, fiel, dia de clássico aí contra o São Paulo. Siga na provável escalação do Corinthians pra hoje. O timão que deve ter algumas mudanças aí. Se liga só, tá muito bom esse vídeo, análise, tudo pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal, já deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Coringão, 2 gols do Roberto pra tirar a zica de vez contra os Tricas. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora as informações do Corinthians, que tenta aí salvar a temporada. Contagem regressiva para o Majestoso e o Timão fez o último treino para a partida dessa quinta-feira na Arena Corinthians contra o São Paulo. E a novidade é que muitas das dúvidas para essa partida participaram dessa última atividade, incluindo Memphis Depay, que estava com a seleção da Holanda, entrou em campo pelas eliminatórias para a Copa na segunda-feira. Se ele terá condição de jogo ou não, ainda não se sabe, mas o camisa 10 participou do treino e cria aí uma expectativa para esse clássico. O goleiro Hugo também pode retornar, ele que ficou de fora das últimas 2 partidas por conta de um trauma na coxa, treinou normalmente nesta quarta-feira, assim como o Maicon, que teve uma tendinite no joelho. A certeza para essa partida é o lateral Mateuzinho, que ficou de fora do Majestoso de julho por conta de uma suspensão e está garantido nos 11 iniciais de Dorival nesse confronto do segundo turno do Brasileirão e o último clássico do ano. A gente vai encarar essa partida como uma das partidas mais importantes do ano, que é um clássico, e clássico a gente tem que ganhar, obrigado. Então, assim, a gente vai entrar amanhã com espírito total de final, porque amanhã em casa a gente tem que decidir com vitória e é só isso que importa para nós. Outra certeza para esse Majestoso é que o argentino Rodrigo Garro está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Breno Bidão deve ser o substituto do jogador. Fora das 4 linhas, a notícia do dia foi de que o técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile foram denunciados pelo STJD depois de protestarem contra a arbitragem no empate com o Internacional em outubro. No jogo, o Corinthians se revoltou com a marcação de um pênalti para o Colorado no último lance da partida. Os 3 serão julgados pelo artigo 258, que fala em desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. A pena prevista para esses casos é de suspensão de 1 a 6 partidas, mas também há a possibilidade de a pena de suspensão ser substituída por uma advertência se a infração for considerada de pequena gravidade. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira. Bom, antes disso, os dirigentes e Dorival Júnior estão focados no clássico contra o São Paulo. Confronto direto aí para quem ainda sonha em brigar por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Tudo muda com uma vitória em clássico, e ainda mais com uma sequência importante que a gente vai ter agora pro final do ano. Então, passar esse último clássico do ano com vitória vai ser muito bom e muito importante para nós. Bom, antes de ir pro próximo corte, essa que deve ser a provável escalação do Corinthians com Hugo Souza ou Felipe Longo, Gustavo Henrique na zaga, João Pedro ou André Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu, José Martinez, André Carrilho, Maicon ou Fabrício Angileri, só que aí já mudaria o esquema do Corinthians e o Dorival, Breno Bidon, Memphis Depay ou Inegão e Yuri Alberto no ataque. Então bora pro próximo corte aí. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta quarta-feira o último treino de preparação antes do clássico contra o São Paulo, na quinta-feira, na Neoquímica Arena. Para essa partida, um desfalque importantíssimo, Rodrigo Garro, que levou o 3º amarelo no jogo contra o Ceará. Nos últimos segundos, ele cumpre suspensão, então estará fora desse clássico. Outra dúvida é sobre o Memphis Depay. Ele retornou nessa quarta-feira, depois de servir a seleção da Holanda por 2 jogos, enfrentou mais de 12 horas de voo e será avaliado pelo setor de fisiologia do Corinthians para saber se ele terá condições físicas de entrar em campo, muito dificilmente como titular, mas ao longo da partida ou numa segunda etapa. Então Dorival Júnior quer saber se poderá contar ou não com o Memphis Depay, que será importantíssimo neste clássico. Outros retornos importantes, o goleiro Hugo Souza, que ficou de fora dos 2 últimos jogos por conta de uma lesão na coxa e que inclusive cortou ele da seleção brasileira. Ele já está treinando normalmente com a equipe, então a expectativa é que ele volte como titular para essa partida. A mesma coisa do Maicon. O Maicon acabou sentindo um desconforto, uma tendinite no joelho durante o treinamento.
treinamento, estava fazendo um trabalho no setor de fisioterapia, agora já voltou a treinar com o elenco, então ele deve ser mais um reforço para esse grande clássico. O Ranieri ainda está tratando de uma lesão no músculo, na coxa, por isso ele fica de fora. É o Corinthians se preparando para essa partida. Depois de 2 derrotas consecutivas, quer vencer o São Paulo em casa para continuar mirando a parte de cima da tabela e tentar, via Campeonato Brasileiro, uma vaga na pré-Libertadores. Muito bem, vamos falar então de Corinthians e São Paulo, fãs de esportes. Corinthians tentando vencer depois de 2 partidas e querendo retomar pelo menos alguma boa notícia para o Dorival. Pois é, a situação do Corinthians no campeonato, ela é tranquila em relação à classificação, ela não é absolutamente tranquila em relação ao que o time joga, ou que o time produz em campo como time de futebol, não pensando agora no Campeonato Brasileiro, porque em termos de como o Corinthians vai concluir o Brasileirão, é uma questão de, claro, fazer o que estiver ao alcance para alcançar a melhor classificação possível, mas o que o Corinthians precisa agora é tratar da Copa do Brasil. E jogando como vem jogando, a experiência contra o Cruzeiro tende a ser desagradável, complexa, difícil. E o Corinthians precisa, não no sentido do trabalho da comissão técnica, que eu insisto, faz com aquilo que está disponível muito mais do que normalmente a gente deve entender como o razoável, mas também em relação ao grupo de jogadores, recuperar aquelas peças que têm problemas, entender direito aquilo que o Memphis pretende fazer como jogador do Corinthians, na única possibilidade que o Corinthians tem de dar um pouco de alegria para o seu torcedor. Estamos falando de um clube onde some camisa, estamos falando de um clube onde o antigo presidente é investigado no inquérito policial, estamos falando de um clube que tem a chance de, num ano como esse, jogar uma semifinal e, quem sabe, uma final de Copa do Brasil. Clássico com o São Paulo é para retomar o nível de competitividade, é para entender a rivalidade, é para eventualmente explorar fragilidades de um adversário que passa por uma temporada absolutamente indescritível no que diz respeito a atletas machucados, indisponíveis por diversas condições. Eu estou de acordo com o Gustavo. Não dá para olhar para o que acontece no departamento médico do São Paulo e não estranhar que as coisas sejam assim. E essa declaração do Rui Costa, aquilo que ele falou na entrevista, comprova que as pessoas dentro do clube também estranham. Então, eu não estou colocando o dedo na direção de ninguém especificamente. Mas, de fato, não é normal. E é preciso mexer. É preciso entender o que aconteceu e solucionar. E em entrevista ao Diego Garcia, nosso repórter, o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, ele se defendeu das acusações de desvio de material esportivo. Vamos ouvir. Primeiro, é importante deixar muito claro que no trabalho que foi apresentado para o presidente Osmar, foi atribuído a mim a retirada de 131 materiais. E nesse trabalho tem todas as requisições que foram atribuídas à minha pessoa. Só na primeira requisição eu verifiquei que não se trata sequer de retirada de material. É uma movimentação administrativa que foi do almoxarifado do CT para o Parque São Jorge. Quem quer desviar alguma coisa não documenta o que está sendo feito. E tudo que eu fiz, tudo que eu faço é devidamente documentado. A auditoria séria é feita por uma empresa independente. Sempre prestigiei e sempre solicitei isso. Então, eu não fiquei preocupado com absolutamente nada. O que me incomodou eram vazamentos de que eu estava sendo investigado. O que eu tenho mais de importante na minha vida é minha reputação. Eu vivo da minha reputação. E eu vou até o último minuto da minha vida para proteger a minha reputação e demonstrar que eu não fiz absolutamente nada de errado. Nada. Não desviei absolutamente nada do Corinthians. Tanto que eu não desviei absolutamente nada do Corinthians, que na reunião do CORE, eu deixei consignado, na reunião do CORE, que solicitei para o nosso presidente Osmar, que se faça uma auditoria independente, externa, por pessoa capacitada para isso, entendeu? E que se constatar qualquer desvio de material por minha parte, qualquer desvio que seja um grampo, eu renuncio no dia seguinte.
Mas não se trata disso. Desculpa interromper aqui. Sim, pode falar, André. Não se trata disso. É claro que se for comprovado um desvio que seja de um grampo, essa pessoa tem que ser afastada, ou por conta própria, ou pelo clube. E eu não estou fazendo nenhuma acusação a essa pessoa diretamente. Não estou de nenhuma forma dizendo que ela desviou, ela é culpada, ela é responsável. Mas a questão não é essa, né? Eu também posso dizer que se faça qualquer auditoria aqui em relação à minha conduta na ESPN, que se comprovarem que eu roubei alguma coisa, eu vou embora, eu peço demissão. Ora, mas não seria mais do que a minha obrigação, né? Eu deveria ser demitido, né? E as coisas deveriam ser tratadas de uma forma exemplar. Então, assim, quem estiver envolvido em desvio de uniforme no Corinthians tem que ser banido. Não tem que se apresentar no conselho, diante da diretoria ou do presidente, para dizer, olha, por favor, identifiquem tudo o que aconteceu aí, se eu for responsabilizado, eu renuncio. Bom, você renunciar, não você, Armando, alguém envolvido em desvio renunciar, faz bem ao clube, não faz mal. Então, isso não deve ser apresentado como um favor. Esse é o ponto das coisas acontecendo no Corinthians. A questão não é, se eu for culpado, eu renuncio. É preciso entender exatamente tudo o que aconteceu e banir todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Banidos do clube, para sempre. Não é, eu peço demissão, eu me afasto, depois o presidente me liga. Esse tipo de coisa é exatamente o que trouxe o Corinthians a esse buraco. Que time você torce? Corinthians. É dia de passar os trica na tabela, hein, Lelê? É isso aí. Nem você acredita nisso, ô trouxa. Eles estão vendendo uma historinha. É um dos piores momentos do Corinthians. Eles não ganham da gente há 7 jogos. Tô esperando. Vai ganhar agora, Trica. Vai ganhar. Tô esperando só a bufadinha depois do jogo, Lelê. A questão é que não é também um bom momento pro São Paulo, principalmente com os desfalques, e a gente joga em casa. Então, se a gente não tiver esperança nesse jogo, vamos ter esperança onde, né? Diga aí. Amanhã tem que ganhar, pô. O São Paulo tem quase ninguém. A gente também quase ninguém. Então, é briga de foice. Tem que ganhar. Tem que empatar, então. Não, obrigação, ganhar em casa. Não, em casa, pô. Mas você tá confiante aí? Vai ser duro esse jogo. Confiante não tô, vamos torcer, né? Porque é briga de foice, né? E vamos lá, amanhã não teremos o Garro pra armar esse time. A gente sabe que o time sofre demais sem ele ali, né? No meio de campo. Principalmente... Não colocando o Charles, tá bom. Mas quem você colocaria? Quem seria a sua principal escolha para armar esse time contra o São Paulo? O menos pior? Tá difícil, hein, meu? Bidon. Vai o Bidon mesmo. Tem o Dieguinho, que jogou bem contra o Ceará, o garoto. Tem o Carrilho, que pode fazer também ali. Mas tem que ver se aguenta jogar. Põe metade de cada um. Pra ficar menos ruim, né? E aí, você lembrou o Dieguinho, bem. Lelê, você vê ele como um meia de criação? Eu acho que o Dieguinho é aquele moleque mais do drible, sabe? Aquele cara que joga mais aberto. Mais aberto pela direita, mas eu achei que no segundo tempo, mano, contra o Ceará, que foi onde ele apareceu mais, como o Garro pregou, o Garro foi muito mal no segundo tempo. No primeiro tempo ele foi mais participativo, ele achou uns passes ali pro Memphis e pro Yuri que eles acabaram desperdiçando, só que no segundo tempo o Garro morreu, né? Realmente pregou. E aí quem assumiu esse protagonismo foi o Dieguinho. Em várias jogadas ele saía da direita e centralizava pra tentar finalizar, pra tentar buscar jogo por ali. Então eu acho que até poderia ser uma opção, né? Até de entrar no time titular ou centralizado, ou com o Carrilho por ali e o próprio Dieguinho no lugar de um atacante, né? Se quisesse testar dessa forma. Mas ainda acho que quem faz melhor ali esse meio de campo é o Carrilho, pra mim. O Barros, abaixa o volume do rádio aí, Barros. Não tô no rádio, eu tô no normal só. Então que tava fazendo um chadão Mas aqui. você colocaria quem, mano? De verdade, Lele, eu acho que a melhor opção aí, mesmo fora de forma, ainda seria o Vitinho pra armar o time, mas eu acho que o Dorival vai de Bidon. Eu acho que sempre quando o Garro não joga, quem faz essa função aí é o Breno Bidon. Eu acredito que ele deva manter dessa forma também. Eu acho que o Carrilho é aquele cara que joga mais próximo. O Michael vai jogar de primeiro volante, possivelmente. Deve ser o Michael ali junto meio campo, mano. Deve ser Michael Martinez, Carrilho e Bidon, e na frente Memphis e Yuri. Ou talvez aí Guinegão e Yuri. Não deve fugir disso, não. Mas o meio campo deve ser esse aí. Deve ser Michael Martinez, Carrilho e Bidon. E só uma coisa que você tá falando, né? Que o Carrilho ele fica mais como volante ali. E na
na preferência dos técnicos realmente, desde o Ramon Dias, né? Ele colocava sempre, quando precisava substituir o Garro, ele colocava mais o Bidon para fazer do que o Carrilho. E é uma coisa que eu não entendo, porque na minha concepção as características do Carrilho são muito mais de um meia do que do Bidon. O Bidon tem que ser o volante e o Carrilho jogar mais avançado quando precisar, né? Na minha opinião. Mas de fato, o Ramon, o Dorival, eles preferem ao contrário, eles preferem colocar o Bidon ali como um meia. O Carrilho, de vez em quando, Lele, eu acho que ele joga muita bola, esse cara, mas meia, né? E ele foi recuando com o passar do tempo. Então eu acho que ele tem mais potencial para fazer isso. E na seleção ali, eu não acompanho a seleção do Carrilho lá, mas falam que ele joga até como se fosse a função do Dieguinho no último jogo. Ele joga aberto pela direita, sendo aquele cara de ponta ali também. Mas eu não vejo o Carrilho com essa disposição física, inclusive, pra jogar como se fosse um ponta ali aberto pela direita. Não, como ponta. O Carrilho, Lele, eu acho que ele joga muita bola. Mas a impressão que eu tenho é que de vez em quando ele é muito displicente. Ele segura demais quando não precisa segurar a bola. Às vezes tá vindo o adversário, ele tenta dar aquele toquinho mais enjoado quando você pode tocar mais rápido ali e um toque um pouco mais certeiro. Ele tenta dar aquela trivelinha, sabe? Tentar dar aquele passe um pouco mais rebuscado. Eu acho que de vez em quando o Carrilho é um pouco displicente, cara. Eu concordo com você, deixar nosso ouvinte aí responder também o que ele acha a respeito do Carrilho, mas eu acho que essa displicência, mano, na minha opinião, é pela parte física, que ele já não aguenta mais, assim, né? Idade chegou, tanto é que ele foi recuando também a posição dele, que no início era um meio atacante, foi ficando cada vez mais volante ali e tal, por conta disso, né? Então, eu acho que não é nem a questão da displicência, é a questão de não aguentar mais aí a intensidade física mesmo. Mas e você, Roseval, o que você acha do Carrilho? Ele sentiu muito depois da lesão, pô. Tá muito mal, pô. Ele tá até mais pesado, parece. Vai ser um jogo difícil, meu. Jogo duro, hein? 2 times ruins juntos, complicado, hein? Amanhã eu vou lá, mas... Mas, ô Roseval, analisando o Corinthians, tudo bem, sem o Ranieri, que é um cara que tem feito falta aí quando não joga, o próprio Garro, que é o cabeça pensante desse time do Corinthians, mas depois dessa pausa aí, dessa data FIFA, você acha que o Corinthians vai voltar na mesma tiriça que vinha antes? Ou você acha que o Dorival agora vai conseguir fazer diferente com esse time? O que ele não entregou até agora também, porque sempre quando o Corinthians volta uma tiriça só. Eu acho que não tem muito o que fugir não, mano. Acho que tá no limite o time já, mano. Não sai muita coisa daí não, mano. O que pode melhorar um pouquinho é o Garro e o Roberto é de lá. O resto tá no máximo ali. É ruindade mesmo. Mas o Memphis é um cara que, pra você, ele joga só isso que ele tem apresentado no Corinthians. Acho que ele não quer ficar mais não. Acho que nem ele quer ficar mais. Tomara que ele não queira não, vai embora. Acho que já foi também. Eu acho que ele fica até a Copa, viu? Até o meio do ano que vem que o contrato dele acaba, né? Será? Tomara que não. Pô, mas você perderia essa chance, Lele, de verdade. Vivendo a vida que o Memphis tem vivido aqui no Brasil. Eu não abandonaria, eu sentaria no contrato como ele fez mesmo aí. Sim. E diferente dos outros, né, mano? Tá rezando pra ir embora. E diferente dos outros, né, mano? Ele nunca sofreu a pressão que a torcida do Corinthians sempre colocou em vários jogadores, né? Edilson, todos esses caras sofreram, Marcelinho, sofreram pressões absurdas. E o Memphis não faz ideia do que é isso, né, mano? Com certeza, a torcida do Corinthians nesse quesito também mudou muito. Porque já vi cobrar jogador por muito menos do que o pessoal faz hoje. Mas isso passa também, Vieira, justamente pelo estrelato dos jogadores. Hoje, quando o cara é muito estrela, e é um ídolo, talvez é um cara de renome, a fiel TikTok idolatra. Você não tem noção, quando ele faz um gol, quando ele dá um passe, aí o que vem de mensagem, fala agora do Memphis, é um cara que tem ganhado o que ganha hoje por mês, Lelê, e ele tem praticamente aí um cartão de qualquer tipo de imunidade. Ele tá imune a críticas, sabe? Tipo, qualquer coisa de cobrança, não é nele que estoura. Mas a torcida do Corinthians muitas vezes aí cobra o Yuri Alberto, e com razão, porque o Yuri Alberto tem perdido gols absurdos, mas o que o Memphis jogou ano passado, comparado ao que o Memphis vem jogando hoje, Lelê, ele tá muito abaixo também. Concordo, mas o torcedor de estádio, contra o Ceará, o Memphis saiu vaiado. A galera que tava em Itaquera... Saiu, né? Saiu vaiado. Eu estava ouvindo a transmissão. Ô, Lelê. Oi. Não, então, entendeu? Eu vou ter jogo, entendeu? Aí no estádio você vê normal. Meu, dá raiva de ver o Messi, a bola passa, acho que 1 metro dele não dá uma corridinha pra se esforçar pra fingir que vai pegar, mano. No estádio você vê 7 jogada, não é igual a televisão, entendeu? Mas ele tá dando o prazer de vocês terem um cara como ele. Você ainda quer que ele corra? Você tá louco. Galáctico, né? Um galáctico. Vai pro inferno, quem é Memphis? Maurício usou fitinha na cabeça. Galáctico não, galinhático.
Galinhate. Ah, de catar o Bambi. Então aí você viu a provável escalação do Corinthians aí com o Hugo Souza. Cara, eu acho que o Hugo Souza, pelo que eu tô vendo, ele não vai jogar. Não treinou a semana inteira, foi cortado da seleção. Pra mim, então, vai ser Felipe Longo, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, José Martins, Maicon, André Carrilho, Breno Bidão, Memphis Depay e o Roberto Andrade. Na verdade, Memphis Depay começa no banco. E o Guinegão, muito melhor o Guinegão começar jogando, o moleque tá com gás. Coloca o Memphis Depay pra quê? Andar no jogo, logo no início do jogo ali. Vocês vão ver, deixa o Memphis Depay pro segundo tempo ali, aí ele pega os caras já cansados do outro lado lá e tenta fazer alguma coisa. Porque se ele entrar na nhaca no primeiro tempo, desde o início do jogo, a gente vai jogar com a menos, cara, com a menos. Então, vamos ver aí que o Coringão, o Dorival preparou. Espero que o Corinthians volte melhor nessa data FIFA, né? Que o Coringão é o único time que quanto mais treina na data FIFA, volta pior. Todos os times aí voltam melhor, treina, tal, volta com um esquema tático mais redondinho, mas o Corinthians não. Na maioria das vezes volta pior. Mas, tô ansioso para hoje à noite, hein? O último clássico do ano. A gente não vem vencendo São Paulo aí nos últimos clássicos. E hoje é o dia, cara. Esses caras não podem querer dar mole hoje, cara. Não é possível em casa contra o São Paulo. A gente já perdeu pro Ceará, com uma vergonha. Então, os caras vão estar cheios de desfalque aí. Nem sei se aquele Lucas vai jogar também. Se jogar também, dane-se. O que importa é Coringão. Comenta o seu palpite aí. Eu vou chutar aqui 2-1. 2 gols do Roberto. Ele vai desencantar, vai tirar essa zica. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até o próximo show. Valeu, é nóis.